E o Flamengo toma uma decisão importante antes das oitavas da Libertadores, antes que a vaca vá pro brejo também da Libertadores, né? Tem reforços de peso chegando no Mengão e Michael no Fluminense, várias outras informações. Já desce aqui embaixo, se inscreva, acione o sininho, deixe seu like. Bora para as informações do Flamengo. Tivemos aí o Cuca elogiando o trabalho de Felipe Luiz e eu quero saber se você concorda com o Cuca ou não. Olha só o que ele falou do Felipe Luiz. É muito difícil jogar contra o Flamengo. Você concorda? Ele seguiu dizendo o seguinte: eles têm um plano de jogo muito bem definido. O Flamengo hoje tem um jovem treinador que, sem dúvidas nenhuma, é a maior promessa que temos no futebol brasileiro. Aí ele prosseguiu: se o pessoal tiver calma e paciência com ele, sabemos que o caminho para ele será a seleção brasileira, porque é um estudioso, se prepara e está cada vez mais pronto e preparado, vai melhorar e trazer muita dificuldade para a gente. A gente sai hoje muito feliz em ter vencido um adversário tão forte assim, disse o Cuca Cabelinho de Boneca sobre o Felipe Luiz. O Flamengo realmente é difícil jogar contra? O que você acha? O Cuca tá certo? Deixa aí nos comentários se o trabalho do Felipe Luiz tá desse nível que o Cuca tá falando. Bom, o Alacian não se esconde após o pênalti perdido e avisa: se tiver outra decisão, eu vou pedir para bater. Cara, na hora ali a gente fica chateado e tal, mas se o moleque tá treinando, né, tá treinando bem, tem que realmente bater. Mas eu não sei se ali era o momento, porque era o último pênalti, talvez teria que ser o segundo, o terceiro a bater, né, talvez o máximo o quarto, mas um pênalti decisivo, aí é um pouco mais complicado, né? Apesar de ele realmente parecer que tem personalidade, porque ele veio depois e falou, né? Ele não se escondeu depois do pênalti. Então isso realmente mostra que ele tem personalidade. Mas, na minha opinião, o erro tá no Felipe Luiz, não nele, de fato, de querer. Se ele estava confiante de bater, ok. Mas, enfim, coloca a sua opinião nos comentários e a torcida critica aí o uso de Saul em eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, né? Porque o Saul, na entrevista coletiva, se você puxar na memória aí, ele falou o seguinte, entre linhas, né? Que estava fora de ritmo, que não vinha jogando e tal, estava um tempo parado, estava de férias, então precisava se recondicionar. E aí passou 2, 3 dias e estava relacionado para jogar contra o próprio Atlético Mineiro, se eu não me engano foi a estreia dele, né? Então, assim, eu não acho que foi... Ele joga bem, só que talvez a posição não está adequada, porque se você observar a substituição que foi feita, saiu o Plata e entrou o Saul. São ritmos diferentes, o Saul é mais cadenciado, né? Apesar de parecer que ele realmente é habilidoso, ele tem uma habilidade, tem um bom passe, visão de jogo, bateu bem o pênalti, inclusive, mas campo sintético e tal. Aqui, tem o cara ali, não vai usar por quê, né? Mas talvez a posição. E aí colocaram aqui nas redes sociais. Ele mesmo pediu uma pré-temporada, foi uma estupidez colocá-lo agora, disse aí um torcedor revoltado. O outro colocou assim, ó, desperdício. Ele não tem explosão nem drible, nem intensidade. É um jogador cerebral de construção, não de velocidade. Eu acho que ele tem explosão. Talvez ele não tenha tanta velocidade, mas ele tem drible, sim. Ele tem uma certa habilidade, deu pra ver. Enfim. Após a eliminação na Copa do Brasil, o BAP toma decisão e define Brasileirão também como prioridade. Segundo o Globo Esporte, a diretoria do Flamengo e o técnico Felipe Luiz têm um alvo claro, o título nacional. O Flamengo já tem essa meta estabelecida após a eliminação da Copa do Brasil, segundo informações apuradas pelo GE. O planejamento de 2025 é a competição por questão financeira também, né? E até porque é a maior competição nacional e o Flamengo não ganha desde 2020 ou 21, 2020, né? Que terminou em 2021. E aí a meta é o Campeonato Brasileiro. E também tem que ser, na minha opinião, a Libertadores. Porque foi o discurso. E outra ocasião, o próprio BAP disse que ia ganhar a P toda. Então, tá aí. Já foi eliminado da Copa do Brasil, tem que botar o foco nas duas competições. Até porque o Flamengo vai ficar 4 ou 5 datas sem jogar
por conta da eliminação na Copa do Brasil, meio de semana, né? São 6 datas, na verdade. Quartas de finais, semifinais e finais são 2 jogos, né? Então, não é jogo único. A menos que mudou o regulamento, eu não estou sabendo. Mas então, 6 datas o Flamengo não joga pela Copa do Brasil. Então, o Flamengo tem 6 datas livres. Na verdade, tem 5, porque tem um jogo atrasado contra o Sport. Eles vão usar uma dessas 6 datas para enfiar o jogo do Flamengo ali, contra o Sport. Vamos aguardar. Cebolinha encerra jejum e mostra que pode ser útil para Felipe Luiz. E, incrivelmente, o Cebolinha fez um bom jogo, né? Foi decisivo. Apesar que a jogada inteira, a triangulação ali entre Plata e o passe do Plata foi brincadeira. A passagem, né, a movimentação do Cebolinha também ajudou bastante o passe. Mas se não acerta o passe, não tem. O come que o Cebolinha deu no zagueiro do Atlético também foi brincadeira, né? Aquela triangulação antes do Wallace com o Plata. Então, foi uma jogada realmente bonita. Não é terra arrasada, né? Se a gente parar para olhar e o Flamengo fizer mais dessas movimentações que o Felipe Luiz pede, o Pedro saindo da área para poder o Cebolinha ocupar aquele espaço, enfim, foi uma jogadaça. O Flamengo tem que fazer isso mais vezes durante as partidas, né? E o Mengão que tem uma partida importante contra o Mirassol e é a primeira partida na história dentro do Maracanã, né? O Flamengo em busca aí desses 3 pontos para seguir firme no foco que é o Campeonato Brasileiro, né? Para o Mirassol, esse jogo representa a consolidação de uma trajetória de sucesso e um passo importante em sua história. O clube tem surpreendido no Brasileirão 2025, é carne de pescoço. Eu costumo falar que o Mirassol é carne de pescoço, tem nomes importantes lá. Um deles aí é o próprio Reinaldo, né? E o Gabriel, ex-Flamengo, lembra dele? Na época das vacas magras do Flamengo, o Gabriel era titular e camisa 10, se eu não me engano, do Flamengo. Né? Pois é, que fase, meus amigos, que fase. E ainda a gente reclamando de botar o Saul, do Lino ter perdido o pênalti. Lembrar que o Gabriel era do Flamengo. Pois é. Flamengo surpreende, está fechando acordo com o Corinthians para vender juntos os direitos de TV do Campeonato Brasileiro. Cara, é uma situação que depende também do impeachment lá do presidente Augusto Melo, que vai ser votada amanhã, conhecida como sábado, dia 9 de agosto. As duas equipes atuariam de forma conjunta nas negociações de TV e comerciais de 2030 a 2039. Isso ocorreria após a conclusão dos contratos atuais com a Libra e a LFU, conforme a apuração do UOL, né? E aí, cara, se for para botar mais grana no bolso do Flamengo do que no Corinthians, ok, porque ainda assim, acho que o Corinthians tem que ganhar bem, mais do que os outros times, porque tem a torcida maior que os outros times. Mas o Flamengo tem que ganhar ainda mais, porque tem mais visibilidade ainda do que o próprio Corinthians, além da torcida ser maior. A torcida do Flamengo é maior do que a do Corinthians, a visibilidade do Flamengo é maior e o clube não deve ninguém, né, Corinthians? Então, assim, tem que ver certinho essa questão aí. Bom, o julgamento de Bruno Henrique sofre atualização e impacta aí no Flamengo. Previsto para acontecer em agosto, o julgamento de Bruno Henrique por suposta participação nos esquemas aí será no dia 1º de setembro, daqui a alguns dias, né? O atacante está liberado para jogar pelo Flamengo nas 2 partidas da Libertadores contra o Internacional nos dias 13 e 20 de agosto. O inquérito que investiga no STJD, na verdade, do camisa 27, corre o risco de pegar 2 anos de suspensão e multa. 2 anos de suspensão e multa é para fechar a carreira com chave de ouro, né? E aí eu digo se aposentar de fato. O Bruno Henrique tem 34 já? Então, 33 para 34. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Contratação de Samuelino faz o Flamengo descartar Michael e atacante deve ser negociado nos próximos dias. Aí surge a informação que o Michael pode estar de saída do Flamengo para o Fluminense, visando a vaga de John. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Visando a vaga de John Aires. Mas, a princípio, não tem nada em adiantado, né? Tem só talvez uma sondagem, o Renato Gaúcho gosta do Michael e tal, mas o Michael foi oferecido e ainda não tem respostas sobre esta negociação. Mas eu nem sei se o Michael pode jogar, quantos jogos o Michael tem no Campeonato Brasileiro, nem sei se faz sentido.
Não pode jogar a Copa do Brasil, porque já jogou a Copa do Brasil pelo Flamengo. Libertadores, o Fluminense está na Libertadores? Não sei, acho que não. Enfim, Sul-Americana, né? Não acredito que isso vá para frente, não. Bom, o Flamengo decide ir às compras após a eliminação para o Atlético Mineiro e contratará 3 reforços. O clube avalia aí a contratação de zagueiro canhoto, de um goleiro e também de um atacante com mobilidade para ser aí reserva do Pedro ou até titular para fazer essa função com o Pedro. Ó, a possibilidade de até jogar juntos, porque o Wallace jogou junto com o Pedro. O Arrascaeta joga um pouco também mais adiantado, às vezes, com o Pedro. Então tem essa possibilidade aí de 2 atacantes como titulares, né? O Flamengo tem o Wallace, que faz essa função, faz beirada de campo, faz a camisa 10 também, como fez contra o Atlético Mineiro. Então o Flamengo fechando aí mais 3, possibilidade de fechar mais 3 reforços de impactos: zagueiro, canhoto, um goleiro e um atacante. Zagueiro canhoto porque o Flamengo conta com 3 zagueiros. Tem os garotos da base, tem qualidade? Tem, mas o Felipe Luiz não tem confiança para colocá-los. E aí vai até o limite com os Léus, porque o Danilo tá lesionado, o canhoto é o zagueiro pela direita, no caso, ele também faz até a esquerda. O Alexandre pode fazer a esquerda, mas aí fica um time todo remendado, com lateral na zaga, lateral de volante, como já foi ano passado com o Varela. Então, assim, sinceramente, eu não curto. Então, o Flamengo tá certo em buscar um zagueiro canhoto para fazer ali a reserva ali, ou até substituir o Léo Pereira em caso de alguma lesão, espero que não, do Léo Pereira, né? Preocupou a entrada dele, a entrada que ele sofreu do Hulk, né? Ele ficou um tempão caído no chão ali e tal. Talvez foi até uma cera, mas enfim. Não, nem bateu o pênalti depois, o 5º decisivo, que na minha opinião deveria ter sido ele. Enfim, o zagueiro Robert Renan, já que estamos falando de zagueiro, ex-Corinthians é oferecido ao Flamengo, ele tem passagem pelo Internacional também. E aí eu já vim olhar como que joga ele, né? Robert Renan está atualmente no Zenit e o clube russo deseja negociá-lo, mas, como eu falo, negociar... Clube russo é carne de pescoço. É difícil negociar com o clube russo. E aí, eu vim procurar como que joga, né? É defensor canhoto, tem um bom passe, também consegue fazer boas antecipações, sabe jogar em linha alta. Então é um zagueiro perfeito para jogar no Flamengo. Pô. Como que esse cara não tá no Flamengo? Aí fui olhar a idade, é novo, porque parece que eu ouço do Robert Renan anos, né? Mas é um zagueiro novo, tem apenas 21 anos, o Boto já está no mercado aí para poder tentar a contratação de um zagueiro, quem sabe o Robert Renan. Você gosta do Robert Renan? Coloca aí nos comentários a sua opinião, se inscreva, se não deixa o like. Tamo junto, até o próximo vídeo.